Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Que bom estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 9 de janeiro, dia do Fico, proclamado por Dom Pedro II em 1822, e hoje também é o dia do astronauta. Nós temos inclusive um astronauta, né, que faz parte da equipe de ministros do governo de Jair Messias Bolsonaro. Ele tem sido realmente um homem que tem procurado dar conta do recado na pasta da administração como ministro.
Você que está conosco nesta manhã, deve estar com o seu coração aberto para ouvir logo mais uma mensagem ministrada pelo pastor Levi, pregando em nossa igreja agora, no fim do ano. Já estamos ainda começando o ano novo, mas ele estava falando uma mensagem que vale a pena exibirmos sobre a celebração do Natal, que muitas vezes Papai Noel rouba a cena do anfitrião, do aniversariante da festa do Natal. A gente viu isso, né, durante todo o mês de dezembro. Papai Noel em tudo que é de vitrine de loja. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de participar do Natal Luz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E onde eu chegava, estava lá o Papai Noel. No hotel, tinha até a Mamãe Noel, sabiam? Sim, tinha até a Mamãe Noel. E estava em todo lugar. E a gente procurava alguma coisa que lembrasse o nascimento de Jesus. Esse personagem, ele ficou esquecido no ostracismo, ele não é sequer lembrado. E o pastor Levi vai estar falando logo mais sobre as comemorações do Natal, quando se fala mais em Papai Noel do que no anfitrião desta festa que é Jesus. Mas antes de você ouvi-lo, gostaria de que você se deleitasse com esta música, com o conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário. Estará louvando agora. E em seguida você terá a oportunidade de ouvir a primeira parte desta mensagem sobre o Natal. Ezequiel capítulo 8. Dos versículos 13 ao versículo 17. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, e você acompanha pela sua Bíblia, ou os irmãos queridos que não têm Bíblia, estão sem, acompanhe aqui a leitura, vai estar aí no telão. Amém, queridos? Todos encontraram? Eu digo amém? Leamos a palavra de Deus. E disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que estes fazes. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis ali mulheres assentadas, que estavam chorando por Tamuz. Você pode repetir esse nome comigo? Tamuz. Talvez você diga: pastor, nunca ouvi falar deste jovem. Você vai ouvir falar dele nesta noite, amém? Que estavam chorando por Tamuz. E disse-me: viste porventura isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver maiores abominações do que esta. E levou-me para o pátio interior da casa do Senhor, ou seja, para dentro do primeiro pátio do templo em Jerusalém, entre o pórtico e o altar. 25 homens voltando as costas para o templo do Senhor, virados os rostos para o oriente, e eles se prostravam para o oriente ao sol. Então me disse: viste isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Israel, para a casa de Judá, do que fazer tais abominações que estes fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, diz o Senhor, porque eis que eles metem ramos de videiras em seus narizes. Amém? Só até aqui. Vamos continuar ainda, vamos orar nesta noite. Você quer orar por mim? Então estenda suas mãos em direção à minha pessoa. Deus, eu me coloco como atalaia, Senhor, nas tuas mãos desta noite. A mensagem não é minha, Senhor, a mensagem é tua. A tua palavra, Deus, a Bíblia Sagrada não contém a tua palavra, ela é a tua palavra. De Gênesis ao Apocalipse. Por isso eu te peço, Senhor, que o mesmo Deus que nos deu esta mensagem, nos ajude e nos ensine a transmitirmos, ó Deus, de forma fidedigna, de forma clara, sucinta e honesta, com tremor e temor, Senhor, no coração. E que teus filhos saiam daqui com as mentes abertas, esclarecidas, para que o teu nome, tão somente o teu nome, seja exaltado. Nós te adoramos em nome de Jesus.
Amém? Amém. Esqueça agora por alguns segundos o que está escrito ali no livro de Ezequiel, porque eu quero voltar com você e falar um pouco sobre o nosso contexto atual. Nós estamos vivendo os últimos dias de 2018. Nós já contamos hoje com o dia 16 de dezembro, não é isso? Nas minhas contas, tem 15 dias e algumas horas para que este ano se finde, e nós comecemos pelo nosso calendário, que é o calendário gregoriano, que começou em 354 depois de Cristo. Nas minhas contas, faltam 15 dias e algumas horas para que nós passemos e mudemos de ano. Nós não usamos o calendário romano, nem usamos o calendário judeu, porque o calendário judaico é bem diferente da nossa realidade aqui no Ocidente. De formas, queridos, que eu gostaria de tratar com você e mostrar que nessa época é muito comum nós sermos levados, nós sermos seduzidos e somos muitas vezes, até de certa forma, constrangidos a vivermos um clima que nós chamamos de festas natalinas, não é verdade? Não está muito longe de nós. Se atravessarmos aqui a rua, você vai ver uma árvore, que eles chamam de árvore de Natal, e você vai ver muitos pisca-piscas, você vai ver ali a pessoa que eles chamam do bom velhinho, o chamado Papai Noel, não é verdade? E o comércio fica aquecido nesta época. O comércio que até então, mês de outubro, setembro, estava frio, quase que parando, começa a aquecer. Há uma injeção do 13º na economia do Brasil, então é comum que haja um certo aquecimento no comércio por conta da efervescência do momento natalino que nós estamos vivendo. Mas quando nós pensamos em Natal, a primeira data que vem aos nossos dias, ou à nossa mente, é a data 25 de dezembro. Interessante. Quem aqui já ouviu falar sobre Noé? Amém? Você já ouviu falar sobre Noé? Noé entrou na arca com 3 filhos e 3 filhas, Sem, Cão e Jafé, e 3 filhas que eram suas noras. Ele as considerava como filhas. E a Bíblia diz que quando terminou o dilúvio, Noé ficou muito grato a Deus e chegou a alegrar-se ao ponto de embriagar-se. E um dos seus filhos, o mais jovem, chamado Cã, ou Canaã em algumas traduções, vendo o seu pai embriagado, não deu por conta da gravidade da situação. E em vez de cobrir a nudez do seu pai, virando as costas para ele, a palavra de Deus nos diz que ele sorria daquela situação e chamava os seus irmãos para que também pudessem ver o estado em que o seu pai se encontrara naquele momento. Você vai entender porque eu estou perguntando se você conhece Tammuz. Depois da frente você vai compreender. O fato é que os 2 irmãos mais velhos, Sem e Jafé, de costas para Noé, cobriram ele com a toalha, colocaram em seus ombros e levaram para dentro da casa. E quando Noé voltou a si, quando o efeito daquela bebida forte passara, Noé, sabendo da situação e do que tinha ocorrido, a Bíblia diz que ele amaldiçoou aquele filho mais jovem, chamado de Cã. Então veja bem, a Bíblia diz que Noé gerou a Cã. E diz que Cã, lá em Gênesis, no capítulo 10, o versículo 8, pode deixar nessa tela, meu amado, como está? Diz que Cã gerou ao homem chamado Cush. Ou seja, Cush era neto de Noé. Amém? Você está compreendendo isso agora, até agora? Ou estou indo muito rápido? Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cush, e Cush gerou a um homem chamado Nimrod, que significa poderoso na terra. Este homem, queridos, ele foi para os dias de Noé, para os dias daquela geração, o que Adolf Hitler foi para o holocausto dos judeus.
Era um grande caçador, diz a Bíblia Sagrada. Nimrod também era arquiteto e construtor. Dentre as suas construções de várias cidades, a que mais nós destacamos é a cidade da Grande Babilônia, e também onde ele construiu e incitou os babilônicos a construírem a Torre de Babel, que todos nós conhecemos a história, todos aqui já conheceram e ouviram ou leram falar sobre a Torre de Babel. Pois bem, a Babilônia e a Torre de Babel foi construída sobre as ordens deste homem chamado Nimrod, que era neto de o Senhor Noé, o bisneto de Noé, né? E este foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino, lá em Gênesis, no capítulo 10, o versículo 10, foi Babel. Você pode ler aí e acompanhar comigo, queridos. Ereque, Acabe, Cal, Né, na terra de Sina. Desta mesma terra, a Síria edificou a Nínive, a mesma Nínive que Deus chamara a Jonas e disser: olha, Jonas, vai até Nínive e diz a ela que ou ela se arrepende ou eu a subverterei. De forma que nós podemos observarmos para a pessoa de Nimrod. O irmão pode mudar o próximo, por gentileza. Nimrod é esse jovem que está aqui de perfil, queridos, amém? Ao lado dele está a mulher do seu pai, que era Cush, neto de Noé. Quando Cush morre, para que os irmãos possam ter uma ideia, quando Cush morre, a esposa dele, chamada Semíramis, segundo o historiador Flávio Josefo, uma rainha da Grécia, que teria casado com ele, por ele ser conhecido como o Deus do Sol, Nimrod morreu, e ela, após alguns meses, começou a divulgar entre o povo da Babilônia que ela era Semíramis, a deusa Lua, para que continuasse a mesma adoração que havia ao seu esposo Nimrod. E ela dizia: olha, Nimrod não morreu, ele voltou de onde ele estava, ele é o Deus Sol e para lá ele voltou. Mas eu quero dizer para vocês que esta mulher não parou por aí. Acreditem, os historiadores contam, queridos, que depois de alguns meses, após a morte de Nimrod, ela tem um filho, a qual ela diz que, por afirmar que o seu marido era um Deus, o Deus do Sol, e buscava reverência a ela para si própria como deusa Lua, ela intitulou-se. E quando Cush morreu, pai de Nimrod, aqui, este Nimrod aí, queridos, que era filho de Semíramis, manteve relações com a sua própria mãe, ou seja, cometeu incesto, e gerou a um homem chamado, pode passar por gentileza, meu irmão, Semíramis, Cush, deusa da lua, mãe e esposa do seu próprio filho, Nimrod, e incesto. Ou seja, quando Nimrod morreu, Cush, que era o seu filho, que era o seu esposo, Nimrod, que era o seu filho, casou-se com ela e gerou a Tamuz. Ele cometeu incesto com a sua própria mãe e gerou um filho chamado Tamuz. Este filho Tamuz nasceu no solstício de inverno para o verão. O que é isso? Naquela época, nos locais onde existia aquela região babilônica, no final do ano, no final do mês, que hoje é chamado o mês de Tamuz, em homenagem a ele, acontecia no dia 24 para o dia 25, exatamente à meia-noite, o inverno começava a passar e o sol começava a surgir. Daí porque essa rainha chamada Semíramis dizia que era a deusa Lua e que o seu esposo, no dia 25 de dezembro, tendo nascido o seu filho Tamuz, era a reencarnação de Nimrod. Logo, Nimrod tinha morrido e Cush tinha nascido, Tamuz tinha nascido através de Cush, que cometeram o adultério. Automaticamente, queridos, ele era a reencarnação do seu pai e era também o Deus Sol. E Tamuz nasceu no dia 25 de... Que dia nós comemoramos o Natal?
25 de dezembro. Vamos continuar, queridos? Quando Cuxi morreu, o pai de Nimrod, Semíramis intitulou-se deusa por si só. Os irmãos estão observando aí algumas imagens que talvez você tenha no seu bolso, tenha no seu computador e que você nunca prestou atenção nisso. Qualquer cédula de real do nosso país que você pegar, você vai ver a foto desta mulher com estes louros na cabeça, essas folhas de louros na cabeça. Você sabe quem é ela? Ela é Semíramis. Semíramis, a deusa lua. Ela está em destaque em todas as notas. Se você for aos Estados Unidos, você vai ver lá a estátua da liberdade. E ela está com uma tocha na mão. Você sabe por que ela está com essa tocha na mão? Eu vou lhe explicar. Quando Semíramis gemurou a Tamuz, diz que ele certa feita estava caçando e foi traçado, esbagaçado por um javali. O historiador Flávio Josefo diz que ele foi estraçalhado e a sua mãe, para não dizer que ele teria morrido como um homem normal, ela chamou as suas servas, ajuntou-as no local onde Tamuz tinha morrido. No dia 25 de dezembro, elas choraram e plantearam e jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Você está vendo algumas coincidências aí, queridos? E diz que essas mulheres jejuaram e choraram, e que ao final dos 40 dias, desta árvore que estava lá deitada, próximo a ela ou perto dela, nasceu um pinheiro. E a mãe de Nimrod, a esposa de Nimrod, mãe dele e esposa ao mesmo tempo, disse que este pinheiro era a reencarnação de um outro corpo de Tamuz. Então todas as pessoas daquela época, no dia 25 de Tamuz, no dia do solstício, iam lá, pegavam pinheiros, traziam para dentro das suas casas, enfeitavam. Pode mudar a imagem por gentileza, meu irmão. E agradeciam em ações de graça. Você conhece o pinheiro de Tamuz? Você tem um em sua casa? Veja a estrela que está sobre aquele pinheiro. Essa imagem que está próxima àquela estrela ali, queridos, está na testa. Esse aqui é o sigma, ou seja, ele é a divindade maior dentro da maçonaria. Muitas pessoas nesta época costumam comprar os seus pinheiros, levam para dentro das suas casas, enchem e colocam muitos presentes ao redor deles, colocam muitos penduricalhos em muitas formas e começam a dizer que aquilo é a árvore do Natal, do nascimento de Tamuz. Porque é isso que a história bíblica nos mostra. Mas eu não estou falando apenas de história, de geografia, eu estou falando do que a Bíblia diz. Deus chama o profeta Ezequiel, o leva até a porta do ártico. Eu queria que o irmão voltasse para o versículo inicial, por gentileza aí. E ele diz assim: olha, ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Era costume que as mulheres no dia 25 de dezembro, quando o solstício começasse a brilhar, elas se sentassem diante do templo, virado as costas para o templo do Senhor, dando as costas para o templo de Deus, olhando para o sol, começassem a chorar por Tamuz. Isso é algo muito sério, queridos. E a Bíblia diz, irmãos, que além disso, 25 homens, preste atenção, 25 homens, está escrito aí na sua Bíblia, se posicionavam olhando para o oriente, para onde nasce o sol. Estes 25 homens davam as costas para o templo do Senhor e olhavam para cima, adorando o sol e clamando e reverenciando Tamuz. Esse é o nome dele babilônico. Mas eu quero dizer outros nomes para que você conheça. Na maçonaria, ele é conhecido como Oxalá e também na feitiçaria. Tamuz também é o deus Íris ou Oris. Ele é o deus Coros. Ele também é conhecido, queridos,
na igreja babilônica, pasmem, com o nome de Jesus Tamuz. Em que data ele nasceu? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir a nossa fé. E quando nós vemos isso aqui, nós vemos homens e mulheres do povo de Deus adorando a Tamuz, no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículos de 3 a 17. E isso acontecia no dia do solstício, a cada 25 de dezembro, data do aniversário de Tamuz. Quando nós colocamos uma árvore, um pinheiro dentro da nossa casa, nós estamos não reverenciando o nascimento de Cristo Jesus. Nós estamos reverenciando a pessoa de Tamuz, porque o pinheiro simboliza a reencarnação deste suposto Deus Sol, que foi cometido e foi gerado através de um incesto pela sua mãe com seu filho. E você pode estar dizendo: misericórdia, pastor, eu tenho uma árvore dentro da minha casa. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós pecamos, que nós sofremos e perecemos por não conhecermos a palavra de Deus. O que nos apresenta hoje como Natal são luzes, brilhos, aqui pelo menos no Ocidente, é luzes, brilho, um homem vestido de vermelho com uma roupa europeia, porque a roupa que o Papai Noel veste, ela não condiz com a quintura e a temperatura do nosso país aqui. Aquilo ali são roupas de invernos da Europa. Aquele homem ali, queridos, que você chama de Papai Noel, ele é na verdade São Nicolau de Mitra. Quando ele morreu, ele foi declarado santo. Você sabe que era São Nicolau de Mitra? Eu vou dizer para você. Ele no esquadrão da maçonaria era o primeiro vigia de maçonaria. É um título de grã-mestre. Que todos tenham um dia abençoado. Que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia, abrindo portas e também dando a sua sábia direção, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama
por ti, por